Agora que é o problema. Agora que é o problema. Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá, e o bate-bola do meu coração. É a bola, é a bola, é a bola, é a bola e o gol. Numa jogada emocionante, nosso time venceu por 1-0 e a torcida vibrou. Vamos lembrar a velha história desse esporte. Começou na Inglaterra e foi parar no Japão. É coisa séria e é brincadeira, a bola vai e volta, vem brilhando no ar. E se o juiz apita errado é que a coisa fica feia, coitada da sua mãe. Mesmo sendo uma santa, cai na boca do povão. Pode ter até bolacha, pontapé e empurrão, só depois de uma ducha fria que se aperta a mão. Ou não. Pelo meu cronômetro faltam 10 segundos. Bola longa para a área brasileira. Fica na esquerda agora com Orlando. Orlando para Pelé. Pelé domina no peito de calcanhar para Zagallo. Zagallo prepara-se, tem Pelé. Levantou a Pelé, entrou de cabeça para o árbitro e gol! Pelé! Brasil, campeão mundial de futebol. Boletim da Bola. Oferecimento RDP Petróleo, a marca da confiança. Vídeos já localizados. O mundo te vê num clique, no máximo em 2. Controle contábil. Assessoria em todas as áreas. New Móveis Planejados no Campolim e no Shopping Iguatemi. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. MR, Marmoraria Rosa em Cesário Lange. T-Quality, há 3 décadas construindo indústrias no Brasil e no mundo. Virtus.ag, a loja de aplicativos do Brasil. E Revi, cuidando bem de quem cuida de você. Vem aí Jarbas Duarte, a voz da internet. Pois é, sou eu. Vamos girar pelos portais esportivos para sabermos o que andam falando por aí. Murilo comemora a virada no fim e vantagem do Palmeiras na liderança. Ceni não dormiu esta noite. Está inconformado com a derrota para o Palmeiras. Corinthians e Santos reencontram após o clássico. Demissões, estreias, afirmações e problemas. Como vai ser esse próximo jogo? Bruno Henrique lamenta lesão, segundo ele, é a pior notícia da vida. Bruno Henrique vai operar o joelho direito e só volta em 23. Cebolinha agradece o carinho. Grêmio vai receber mais de 2 milhões com a venda do Everton Cebolinha para o Flamengo. Atlético reclama da recuperação judicial do Curitiba e cobra assembleia. Aliás, o Hidalgo participou de uma live ontem com a Demara do Zé que vai explicar um pouquinho essa situação. Curitiba e Atlético, súmula relata invasão de campo e arremesso de fralda. Acredite em você e outros objetos no campo. Ronaldo comenta finanças do Cruzeiro, ainda dramática. Cruzeiro aprova alteração do estatuto para critérios de eleição. Festa no desembarque marca a volta da lua de mel da torcida com o Botafogo. Sem Kozlinski, Guarani monitora a situação de Andrade e Vilela. Atlético Mineiro anuncia a contratação do zagueiro Gemerson. O Galo e Diego Godin acertaram a rescisão contratual. Malucelli recebe proposta pelo CT do Londrina e aguarda a definição do SAF. Presidente do Santos denuncia funcionário do clube que tentou subornar jogador do Bragantino. Isso vai ser investigado. Que mais? Destaques para você. Vasco e Operário, 15 mil ingressos vendidos em poucas horas. Exame aponta a lesão do tendão patelar do Gabriel Dias. Suspensão de Kaique França abre disputa no gol da Ponte Preta. Brasil e Argentina com cenário indefinido, mas a CBF acredita que o jogo pode acontecer na Arena do Corinthians. Esse detalhe vai ser decidido amanhã. Esses são os principais destaques que andam por aí nos portais. Boletim da Bola, você sabe, tem a opinião dele. Agora a opinião é do capitão Hidalgo. Oi, Hidalgo, um abraço pra você. Já tá todo mundo aqui na mesa virtual, né? Nesse painel gostoso aqui. Hoje tem um convidado especial. Tudo bem, Hidalgo?
Você também não dormiu por causa de ontem, Rogério Ceni? Um grande abraço, Bom dia, boa tarde, boa noite. No digital vai para o mundo todo. Mais uma vez, uma reunião com grandes companheiros, experientes, profissionais, para destacar esse lado, vamos dizer, pontual do futebol brasileiro. Você destacou nessa sua manchete uma delas que eu já quero colocar na programação para depois nós trocarmos assuntos sobre o jogo de ontem e outros fatores, né? Como o VAR, né, que o Reinaldo ontem levantou, eu dei uma sequência hoje no Face em que eu escrevo diariamente. Mas olha, eu queria dizer o seguinte, o Coritiba também entrou na Sociedade Anônima Futebol, é uma lei 13.194, assim como o Botafogo, o Cruzeiro, e estamos aguardando sempre que as coisas aconteçam para uma organização melhor do futebol brasileiro. O que fez o Coritiba? Com essa entrada na sociedade, cria-se um biombo, é claro, pagamentos serão todos feitos, ainda mais a questão tributária, né, que todos os clubes devem no futebol brasileiro e pelas leis trabalhistas e as leis federais. Quanto a isso, nada. Acontece que, a partir de um certo tempo para cá, se comenta muito sem entender a situação. O que o Coritiba fez foi pediu uma recuperação judicial, né? É uma recuperação para ter tempo de respirar. Aí surgiu ontem uma notícia, virou aqui uma baderna, né? E você viu ontem a live que eu participei e eu condenei a maneira com que levantado o assunto. Primeiro eu quero dizer que existe a rivalidade que ainda respira Coritiba e Atlético. O Arthur, que foi um profissional aqui no Atlético, ele sabe muito bem dividir isso. É uma rivalidade monstruosa que existe aqui. Coritiba vem crescendo como está. Coritiba que em 10 anos caiu 4 vezes, entrou numa visibilidade negativa. Agora tentando soerguer-se na sua imagem de construção administrativa e também na parte esportiva. Vem agora com 42 mil sócios. Existe, assim, um lado favorável de acreditar nesses novos dirigentes que, aliás, fazendo um grande trabalho. Já não falo do futebol, que o futebol sempre respinga nas administrações. Eu não sabia. Acontece que dizem que foi o próprio Mário Petralha, que é o presidente do Atlético, dizendo que não estava certo esses valores que o Coritiba estava determinando. Por quê? Porque o Atlético, quando estava construindo o seu estádio, ele tinha feito um contrato abrindo os portões do estádio Belfort Duarte, ou agora Couto Pereira, para que o Atlético jogasse. Porque o Atlético, quando construiu o estádio, olha aí, o Arthur estava naquela época, andou jogando em Joinville, né, Arthur? Paranaguá, jogou em tantos lugares, jogou na Vila Capanema, e o Coritiba negou, não sei qual dirigente, lembro bem, e isso custou ao Atlético a saída, já que ele tinha o acordo já assinado, não pôde jogar no campo de Coritiba, foi jogar no outro lugar e admite que tem um crédito de 270 mil, que ele já estava condicionado a débito no Coritiba, a crédito do Atlético. Só que, é claro, com a recuperação judicial vai dividir esses valores, essas parcelas. Já está no tribunal, a briga de advogado com defesa de advogado, mas fizeram questão que isso surgisse como notícia bombástica para, é claro, mexer com a própria rivalidade. É claro que a torcida do Coritiba também alega o seguinte: e o estádio que construíram? Tripartite, era governo, era prefeitura e era o Atlético. O Atlético, em alguns momentos, teve que pagar mais do que a própria prefeitura e o estádio, e está vivendo também nesse lado mambembe aí, que ninguém sabe o que ainda vai acontecer. Aí criou-se toda essa insatisfação geral e vai dizer o quê? Agora o problema é deles. Eu só estou colocando isso, já que você perguntou, né? Porque é um assunto que desagrada. Não precisava nada sair disso, mas existe a rivalidade e é isso que aconteceu. Mas o Atlético vai receber, só que o Atlético não aceita agora pela recuperação fiscal que ele queria receber rápido. E eu acho que isso daí
Vai ficar a prazo de égua, né? Como dizia o meu pai, né, Júnior? Um abraço a todos. É verdade. Foi-se o tempo que a gente falava de bola no pé do jogador. Que me permite aqui, Arthur, Gilberto e Reinaldo, para a gente receber hoje, no nosso programa Boletim da Bola, o Hélio Claudino, narrador esportivo. Tudo bem, Hélio? Seja bem-vindo aqui. Oi, bom dia, Jarbas. Bom dia, meus amigos. Bom dia, Hidalgo, que já te falou. É um prazer falar com vocês e estar reunido com vocês, meus amigos, há muito tempo no rádio esportivo, né? Especialmente o Hidalgo, que eu não vejo há muito tempo, depois de 3 anos falando do microfone na Super Rádio em São Paulo. Puxa vida. Aí, se você quiser, eu já começo falando sobre o clássico de ontem, pode ser? Pode ser, vamos ouvi-lo. O Hidalgo falou do Curitiba, do Atlético e tal. Ontem, eu falando com um amigo palmeirense do Paraná, lá de Cornélio Procópio, eu disse que o placar seria 3-1 para o Palmeiras. Hein? Seria 3-1 para o Palmeiras, na sua opinião. Isso, continua. 3-1 para o Palmeiras. E aí foi 2-1. E 2-1 por burrice do técnico do São Paulo. Que, aliás, há muito tempo o São Paulo não perde no estado do Morumbi. E ontem levou a virada. E porque o treinador do São Paulo vem fazendo burrada atrás de burrada, escalando errado, tentando colocar todos os jogadores que estão no banco para jogar no segundo tempo, e o São Paulo sempre perde ponto no segundo tempo. Ontem, por exemplo, ele colocou o Miranda de zagueiro para segurar o quê? Lá atrás, se a zaga do São Paulo... Ontem, aliás, estavam em campo os 2 melhores zagueiros do futebol no Brasil, que é o Gomes pelo Palmeiras e o Arboleda pelo São Paulo. Verdade. E aí o técnico é que conserta alguma coisa. O treineiro resolveu no segundo tempo fazer a besteira que vem fazendo há muito tempo. Aí tirou o Igor Vinícius, a lateral direita, que vinha bem, e colocou o Rafinha. Rafinha que não aguenta 90 minutos. Aí fez outra alteração. Tirou o Caleri para colocar, não sei quem, não lembro agora quem é. Mas tirou porque ele estava com aquela proteção na cabeça, mas o Caleri ainda preocupava os zagueiros. Tanto é que o Gomes não descia no ataque do Palmeiras. Foi só o Caleri sair e já virou o placar. O Gomes subiu sozinho na zaga, quer dizer, precisava ter atenção nele, porque ele veio fazendo gols e ninguém marcou. E ele, como joga de olho aberto, acabou colocando a bola no canto que ele quis. Que, aliás, um grande erro, isso aí o Hidalgo que pode falar, porque ele foi um grande jogador de futebol, jogando pelo Curitiba, 5 vezes campeão, jogou no 15, jogou no Juventus, e era realmente no Santos, uma expressão como volante onde ele jogou. Então, a maioria dos jogadores hoje sobe para cabecear uma bola contra o adversário, sobe de olho fechado. Quer dizer, ele não sabe nada de bola. É por isso que o Serginho Chulapa fazia muitos gols e outros tantos jogadores, o Pelé inclusive, porque subia de olho aberto para cabecear a bola. Então, aí o São Paulo fez aquela mexida, botou o cara que estava frio e acabou perdendo para o Palmeiras, perdendo em casa, depois de muito tempo, e continuando no meio da tabela, coisa que não poderia acontecer. Não é que o São Paulo foi desonra perder para o Palmeiras, não. O melhor elenco, melhor time, melhor condição técnica e tática é o Palmeiras, seguido pelo Atlético de Minas Gerais. Perder para o Palmeiras não há desonra nenhuma, mas porque perdeu jogando errado, viu, Jarbas? É verdade. Aliás, não é nenhum desmérito perder para o Palmeiras, né, o Arthur Bernardes? Agora, essa história do Rogério Ceni não ter dormido, história também para mãe dormir, fala a verdade. Arthur, um abraço para você. Um abraço, meus amigos. Um abraço, Hélio Claudino. Hélio Claudino. Estamos aqui aprendendo com o Reinaldo, o capitão Hidalgo, nosso querido Giba. E você, já sempre com essa qualidade na apresentação. Obrigado pelo carinho, vamos nós. Eu vou pedir, Arthur, para você refazer sua ligação, tá um chiadinho aí. Refaz, por favor, para a gente ter um contato. Reinaldo Costa, ouvimos Hélio Claudino. Que beleza, hein, o Reinaldo? Um abraço, Rei. Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuamos a ouvir e ouviremos sempre Hélio Claudino, uma experiência que nos traz um conforto muito grande
para cada dia que passa, estamos estabelecendo um contato com os nossos ouvintes da melhor maneira possível. Você, quando ouve uma pessoa experiente, logicamente você tem que assimilar as coisas que essa pessoa traz, que essa pessoa informa, para que você possa lá na frente ter predicados para poder emitir a sua opinião. E Hélio Claudino é um professor do rádio, Hélio Claudino é uma pessoa que conviveu os anos dos melhores tempos, isso aí ninguém desmente, do rádio esportivo do Brasil. A melhor época do futebol brasileiro foi vivida pelo Hélio Claudino, dentro de várias competições que trouxeram um rádio, esse caminho que hoje infelizmente, está desvairado e, infelizmente, não é aquilo que a gente viu do passado. Ah, Reinaldo, mas você está dizendo que o Hélio Claudino é do passado? Não estou dizendo que o Hélio Claudino é do passado. O Hélio Claudino é sempre presente pelo passado que ele teve e pela maneira como ele dirigiu a sua vida esportivamente e como ele dividiu as coisas e soube dividir quando segurava o microfone das emissoras que ele passou. Eu sempre respeitei o Hélio, além de ser um grande amigo, além de ser um grande parceiro, né? Um grande homem de família. A gente, quando fala tudo de rádio, a gente, quando fala das coisas do futebol e tal, a primeira coisa que a gente tem que pensar é quem é você na família. A primeira coisa, que se na família não deu certo, no rádio você não vai dar certo, e muito menos na televisão, e muito menos no jornal, né? Então, a primeira coisa que você tem que ver do cidadão é isso, né? O cara fala, o fulano de tal lá não presta porque tem o nome no SPC, tem o nome no Serasa. Que se dane SPC, que se dane Serasa. Eu quero saber do cidadão profissional como é que ele é dentro de casa. Se ele for bem dentro de casa, você pode saber que ele é bom no rádio, ele é bom na televisão e bom no jornal. Seja bem-vindo, meu grande amigo Hélio Claudino. Que satisfação tê-lo aqui e já passando por um problema muito difícil, mas que, graças a Deus, está melhor do que estava, viu, Hélio? Nós já estamos bem, graças a Deus, Reinaldo. Fico feliz de ouvi-lo também e acompanho sempre o noticiário, você cantando, diz que virou um grande cantor, aliás, cantor veterano, é muito bom. Tinha um que antigamente, quando eu cheguei em São Paulo, ele fazia bailes do Clube Piratininga, era um cantor, eu não me lembro o nome dele agora, mas cantava barbaridade. O Clube Piratininga ali na Angélica. Hein? O Piratininga ali na Angélica? Isso ali. Era um cantor, ele era motorista de táxi, e aí um dia ele foi levar um cara no aeroporto e foi cantando. Aí o cara falou, você canta muito bem. E aí o cara deu uma força para ele, e ele fazia bailes do Brasil inteiro, ganhava uma grana preta, e quando eu soube que você começou a cantar, eu falei assim, esse aí vai longe, porque sabe tudo de rádio, sabe tudo do rádio esportivo, e automaticamente vai escolher o repertório que vai agradar realmente a nova e a velha geração. Muito bem, deixa eu ver se o Arthur Bernardes já está a posto aqui para a gente comentar também. Deixa eu ver o Arthur. Diga lá, Arthur. Tá ouvindo agora, Arthur? Tá belezinha aí? Arthur. Só deixa eu dar uma palhinha na abertura que eu fiz um nariz de cera, como se diz o Hélio Claudino aqui. Eu ontem havia dito aqui, com relação ao Palmeiras, e que prestássemos atenção que, na minha modesta opinião, o melhor jogador do Palmeiras na atualidade seria o Scarpa. Vocês viram o que esse menino jogou ontem? Muito. Vocês viram o que o tal de Scarpa jogou ontem, meu amigo? Pelo amor de Deus. Ele vem jogando bem faz tempo, né, Reinaldo? Já faz tempo. Rápido, Eu falei aqui ontem. Não é porque eu falei, não. Eu tenho visto. Quando vejo um cara jogar bem, nossa, os olhos enchem. Aí eu falei, esse Scarpa tem se consistido no melhor jogador do Palmeiras. E ontem ele arrebentou. Ontem ele simplesmente foi excepcional. Fez tudo que um jogador tem que fazer. É verdade. O Arthur, agora sim, Arthur, vamos lá. Arthur Bernardes. Diga lá, Arthur. Não tá me ouvindo? Arthur não tá ouvindo. O áudio tá ruim. Não estou conseguindo ouvir o Arthur. Bom, vamos dar sequência então. Ô, Gilberto Costa, Giba, você ficou atento ontem à rodada, Gilberto? Conta pra gente o que você viu ontem, cara. Fiquei. A vontade de ficar em silêncio e ouvir essas feras. Você vê que quando uma pessoa tem essa credibilidade e fala bem de outra, como o Reinaldo Hidalgo falando aí do Hélio Claudino, a gente tem que ficar quieto e bater palma, porque você falou uma coisa certa. E ontem eu vi um São Paulo no começo pressionando o Palmeiras, não deixando o Palmeiras jogar.
de todas as formas, porque eu aprendi desse jeito. Quando você tem um craque do outro lado que está em ascensão e joga bem e está muito bem, geralmente você dá uma atenção maior no seu time para não deixar essa pessoa jogar e não deixar à vontade. Você pode não marcar ela diretamente, mas só você fazer o fato de fazer ele baixar a cabeça para olhar a bola, ele já não olha o campo todo e você pode marcar. E eu vi um São Paulo se acomodou depois que fez 1-0. Por intermédio do São Paulo se acovardou, por intermédio do seu treinador. Isso desse jeito, quando você tira um atleta, 2 ou 3 do seu time porque ele não está bem, por que você vai colocar no final do jogo para ele segurar? Segurar o quê? Se você não tem confiança para ele entrar jogando, ele não pode entrar no final do jogo. E uma vez, com toda a propriedade, o Arthur falou, ele precisa de tempo, de uns 10 minutos no máximo, para entrar no jogo. E quando a bola foi cruzada, o Miranda perdeu o tempo da bola, olhou para trás, ele não viu nem o gol. Quando a bola passou, ele olhou para trás e o cara cabeceou. Quando ele olhou para frente, a bola já estava dentro do seu gol. Então, é que eu falo, se você tem um jogador que não vem bem, você põe num jogo mais ou menos fácil e começa ele jogando, porque você tem a chance de tirá-lo e consertar. No final, não dá para consertar. E o Palmeiras está numa fase boa, excelente, que está acontecendo tudo certo, a maioria das bolas espirrada aparece no Palmeiras, por competência, não por sorte, porque a sorte acompanha a competência. Se você tiver sorte, mas não tiver competência, não adianta nada. E o Palmeiras, e o São Paulo, por intermédio do seu treinador, mais uma vez, perdeu o jogo. Por quê? Porque agora, como a gente sempre tem falado, quando tem 5 substituições, parece que é obrigado a fazer 1 ou 2. Grande verdade. Hélio Claudino, pela sua experiência, a gente respeita muito sua opinião de tantos anos no ar, Hélio. VAR, a situação dos juízes hoje em dia, como é que você está vendo tudo isso aí, Hélio? Direto da sua chácara em São Roque. É verdade. Acontece, bom, primeiro deixa eu mandar um abraço aqui pro Gilberto Costa. Irradiei muitos jogos dele quando eu estava na Cacique de Santos. Ele era um volantão, fazia primeiro volante, segundo volante, e ele jogava, não era um craque, mas era um jogador utilíssimo ao time do Santos. Prazer em ouvi-lo, viu, Gilberto Costa? O prazer é meu. Então vamos lá. Acontece o seguinte, o VAR ajuda e atrapalha. No jogo do Corinthians, que realizou no domingo, num lance lá na área, o cara caiu, a bola bateu na barriga dele e o árbitro acabou dando pênalti consultando o VAR. Eu acho que o VAR veio para ajudar e a gente aceita isso aí, mas atrapalha em grande parte. Outra coisa, demoram muito para ver a situação de um lance. Eles ficam parados, o árbitro fica esperando, o VAR não decide, aí o árbitro vai para o vídeo, para o monitor, aí consulta outra vez o VAR, consulta mas não sei quem, e fica o jogo parado. Todo jogo tem 5 a 7 minutos de paralisação. Então eu acho que o VAR pode ser utilizado sim de melhor maneira, mas estão usando ele de uma maneira totalmente errada, viu, Jarbas? É o que a gente tem comentado aqui, né, Capitão Hidalgo? A forma que está sendo feita são erros, né, humanos, não dos equipamentos, são modernos demais, né, Hidalgo? São vários ângulos, inclusive. Eu até aproveitei, ontem a conversa foi muito boa a respeito, ficamos quase 40 minutos falando a respeito, eu aproveitei todo o embalo com vocês, a gente vai ouvindo, acompanhando o raciocínio, e foi cordato isso em relação ao que está acontecendo. O VAR veio para ajudar. Aqueles que monitoram atrapalham, e aqueles que estão comentando pior ainda. E o árbitro, no final das contas, o árbitro perdeu a sua personalidade. Eu queria voltar ainda no jogo que vocês comentaram bem, o Giba e o Reinaldo. Reinaldo, vamos lembrar um pouquinho, que eu gosto muito de falar a respeito da partida, até porque eu convivi no jogo e fui destacando a cada momento essa partida, o primeiro tempo do São Paulo. Eu estranhava, viu, Reinaldo, Gilberto,
o lance, a maneira com que estava disposta a zaga da equipe do Palmeiras com o Gomes, que é um monstro de jogador. O Brasil, a seleção brasileira não tem um jogador como o Gomes, de raça. Ele tem ele tem uma impulsão, não perde de ninguém. Até o gol ontem ele nem precisou subir muito para fazer. Mas a colocação dele. É colocação, ele joga muito, explosão, veloz, entende o que está acontecendo no jogo. Bom, o primeiro tempo que eu vi foi o seguinte: o São Paulo teve muita liberdade pelo lado direito, na marcação do time do Palmeiras, na consequência esquerda. O Reinaldo teve muita vantagem lá com o Patrick, que não é um assombro jogador, mas é um jogador de boa cabeça. E o São Paulo no meio campo estava melhor, porque eu gosto muito do Igor Gomes, acho um bom volante. Alguém tem que dizer alguma coisa a mais para ele, porque ele sai muito, estilo Toninho Cerezo. Às vezes o volante não precisa sair tanto, já que ele tem o Nestor. Seria o homem ontem para liquidar o jogo. O Nestor não soube liquidar o jogo. Muito bem. O que eu vi no Palmeiras? Eu não vi essa projeção da lateral, ficou para o Dudu, em algumas vezes o Dudu voltava para marcar aquele lado de esquerdo, né, da equipe do São Paulo, e o Rony totalmente perdido, porque tinha uma marcação. E o Scarpa, que você diz muito bem, Reinaldo, ele não teve ontem o espaço no primeiro tempo, que ele seria o homem da coordenação maior do time do Palmeiras na meia cancha. O que eu acompanhei? Ele ficou preso. Tá bom. Aí vai no segundo tempo, até o Jair perguntou, e aí? Eu falei, olha, é 45 minutos diferente, vem mudanças, como nós sabemos, uns acertam, outros erram, não tem obrigação de mudar. E o Rogério, quando começou o segundo tempo, eu não sei se ele tinha visto alguma coisa em relação ao Dudu, que eu vi. Dudu já não era, né, Reinaldo? Gilberto um ponta. Ele veio aqui pro lado esquerdo. Por algum motivo, o Gilberto e o Reinaldo, ele veio aqui do lado esquerdo. Ele fazia sempre a diagonal, teve mais campo para jogar e cresceu o time do Palmeiras com a Scarpa já pelo lado direito, tocando a bola, municiando muito bem. Mas eu não sei se ele viu ou ele tentou já esperar por isso. Ele trouxe, primeiro, a mudança com o Igor Vinícius. É esse o nome dele, o lateral, o garoto que tinha tomado um amarelo. Pode ser até, e defendo ele, a proposta de que se ele perde um jogador, ele teria um a menos e o Palmeiras cresceria no jogo. Não precisou disso, mas ele colocou o Rafinha, que para mim está nos estertores da sua carreira. Até aí tudo bem. Mas quando ele trouxe o Pablo mais, vocês lembram? Hein, Gustavo? Ele colocou o Pablo no meio campo, ele não pôs um volante de chegar, ele trouxe um volante de defesa. Aí ficou o Caleri sozinho, a bola não chegava mais lá, não chegava, e aí só deu o Palmeiras. E a cada mudança ele foi caindo, e o time do São Paulo ficou à mercê do Palmeiras, que tem um bom elenco. E ontem, olha, Hélio, Giba e Reinaldo, vocês sabem que centroavante, para você ter centroavante, tem que ser do ramo, centroavante do ramo, com qualidade e postura de laterais no cruzamento. Não tanto pelo ponta, mas pelos laterais. Eu pedia, Jarbas é testemunha, pedi no meu tempo, Palmeiras, não, a 10 do segundo tempo, Palmeiras precisa de um centroavante, esse Navarro, que eu não acho grande coisa, mas só para entrar, para ficar entre o Arboleda e o Léo. 2 por 1 ganha o meio campo. Reinaldo e Giba, que você jogou futebol há muitos anos. 2 por 1 lá, um jogador de ataque segura 2, ganha 1 no meio campo. Aí cresceu o Scarpa, veio o Dudu e o Hélio disse muito bem, as mudanças não deram certo para o São Paulo e quis o destino que a equipe do Palmeiras virasse, destino modo de falar, que tem jogadores, é o melhor elenco, é a melhor composição, é a melhor aplicação, é o melhor time, e não é assim tecnicamente brilhante, não, ele é operoso, aquele time que opera bem o jogo. Aí foi crescendo o time, São Paulo encolhendo, e saiu o gol do jogador Gomes. Eu até olhei para o Miranda, que é um garoto que nasceu aqui jogando no Curitiba, foi jogar na Europa, jogou muitos anos. Ele entrou, as 2 bolas do lado dele, ele não conseguiu ver nada do que estava acontecendo, tomou os 2 gols. Eu concordo com vocês. Tem time que ganha no campo,
Tem time que o técnico ajuda e tem time que o técnico prejudica. Aqui eu estou cansado de ver. Mas ontem o Rogério, até eu penso, viu, Reinaldo, não sei você, Giba e Hélio, eu não sei se isso não veio a prejudicar o Rogério Ceni ontem, quando ele quis duelar, esgrimar com a condição técnica do time do Palmeiras. E o time, é uma opinião que eu tenho final. E quando tá certinho o time, hein, Reinaldo? Quando tá certinho o time... Essa dele também, eu concordo plenamente com isso, o capitão Hidalgo aí. Nós perdemos o Arthur, cadê o Arthur? O negócio é o seguinte... Tá um chiado, amanhã ele participa. O Rogério tem cometido muitos erros. Na época do Flamengo, ele mexia errado. Ele entrava errado e mexia errado. Ele entrava errado, montava o time errado e mexia errado. Eu concordo com esse negócio. O Gilberto mexeu num assunto aí importantíssimo, porque faculta a lei aí que no segundo tempo você tem um período para substituir, 2 no primeiro tempo, 3 não sei o quê, depois você é obrigado a substituir os 3, então você fica com -1 e tal. É uma matemática esquisita. E quando você, na necessidade de você mexer no time, o Rogério mexe errado. Não haveria necessidade de mexer, não. Mas eu queria voltar a um assunto aqui, embora esteja enjoativo, embora esteja muito debatido, mas é um negócio muito importante esse negócio do VAR, né? E que o VAR veio na tentativa de ajudar, era a única razão dele existir. Eu chego a pensar comigo aqui, eu não tinha visto, até ontem quando eu falei do VAR aqui, eu confesso a vocês que eu não tinha visto o jogo do Corinthians contra o Goiás e o pênalti que não foi marcado a favor do Goiás. Eu fui ver isso ontem à noite. Gente, pelo amor de Deus, era pro Camburão entrar em campo, pegar o árbitro do jogo e levar e julgar em primeira instância, para não ter problema depois de dizer que foi julgado em Curitiba e que tinha que ser julgado em São Paulo, tinha que botar na cadeia. Mas foi um negócio assim... Ele puxou, mas não o suficiente para derrubar. É verdade. Aí tem esse detalhe, Giba. Ele puxou, devagarinho, torcida brasileira. Ele tinha que dar um puxão. Não, você viu o árbitro ontem? Você viu o árbitro de vídeo? De vídeo. Ele falou que também não teve o gatilho. Ele não teve o gatilho. Verdade. Agora inclusive, eu vou montar uma fábrica de arma agora sem gatilho. O cara pensa a arma, já tira. Bom, então, a gente tem visto essas loucuras no futebol, e eu penso, então, que por que não fazemos o seguinte, uma proposta aqui. Bota o árbitro do campo no VAR e bota o cara do VAR no campo. Porque, pô, eu acho que é a melhor medida, porra. Você, cara, quem é? Atenção, aí na hora, isso você faz como surpresa, surprise, confidencial, como é que é o negócio do programa lá? Confidencial, né? Até na hora que vai começar o jogo, tá escalada lá, árbitro do jogo, Palmeiras e Vasco da Gama, a Daronco, árbitro do vídeo, Zé Carlos, aí na hora do jogo você inverte. Você pega o Zé Carlos, você dá o uniforme pra ele, manda ele pro campo e bota o Daronco no VAR. Vamos inverter, pra ver o que... Pô, é uma sugestão, hein, capitão? Acontece o seguinte, que o árbitro de vídeo, ele não está preparado também. Quer dizer, eu acho que ele vai pro campo desconcentrado. Ele não fala a mesma língua do árbitro de campo. Mas, Hélio, aí é que tá o segredo. O árbitro desconcentrado é melhor do que muito concentrado. Aí é que tá o fator surpresa. Ô Hélio, mas você chegou a ouvir, Hélio, quando vaza um áudio do VAR, que o cara do VAR, o árbitro do VAR, ele fala, lá, foi falta. Ele já informa pro árbitro uma coisa que ele não viu, hein, Hélio? É verdade. Então é que eu estou dizendo, o Reinaldo está afirmando também, como já falou o Hidalgo e o Gilberto Costa, é verdade. Os caras vão para o estádio, ganham a diária, ganham a passagem aérea, ganham a estadia, ganham tudo e vão desconcentrados. Quer dizer, eles não conversam, o de vídeo não conversa com o de campo. Então dá essa confusão. Esse lance que aconteceu do jogo do Corinthians e Goiás, o cara do Goiás caiu e a bola bateu na barriga dele. Aí o árbitro correu e marcou o pênalti. E nem esperou a definição do árbitro de vídeo. Quer dizer, eles estão falando línguas totalmente diferentes, viu?
É verdade. E ontem o Palmeiras, engraçado, né? Quando o time tá montadinho, gente, não precisa nem de treinar no banco de reserva. O auxiliar ontem fez o trabalho dele, né, Hidalgo? À distância, o Abel tava com Covid, né? Não pôde participar da transmissão do jogo. Hein, Hidalgo? Interessante, né? Ali o time tá ouvindo bem, né? Ele estava azeitado, o time, né? Estava azeitado o time. Se ele mexeu, parabéns a ele. Eu não sei. Tenho minhas dúvidas. Se ele mexeu do jeito que mexeu, está preparado. Faz parte do trabalho do Abel. Então, se foi ele, eu não sei. Por isso que tem auxiliar que não ajuda, né, Giba? Tem auxiliar que não ajuda nada. Antes ele deu uma entrevista que ele estava ali só para completar o que o Abel ia falar. Sim. Pelo comunicador, então, né? Aí, tá possível. Tá aí, tá escrito. Mas tá bom, não atrapalhando já tá ótimo. Já tá ótimo, opa. Mas do jeito que tá o time, da maneira como eles conversam dentro de campo, ele e os jogadores do Palmeiras, eles se ajeitam. O time teve uma outra proposta no segundo tempo, diferentemente do que foi o primeiro tempo. Houve, logicamente, uma orientação do técnico do Palmeiras para o seu auxiliar. Sim. Mesmo ele estando com o problema que ele está no hospital, ele teve esse problema, mas algum recado ele recebeu. Agora, como é que o Dudu apareceu daquele lado, né, Giba? Como é que o Dudu só pode ser uma orientação? Né? E olha que aquele lado estava morto da equipe do São Paulo em descer. Estava bem melhor na partida, pelo menos no primeiro tempo. E ele tirou de lá para pôr do lado de cá. Foi, eu acho, uma jogada espetacular. Aí quem cresceu? Como o Reinaldo disse, cresceu o Scarpa. Imagina se tá o Veiga ontem, né, Reinaldo? Imagina se estava o Veiga no jogo. Mas você viu, o treinador que é auxiliar, ele fez o papel dele. Ficou sentadinho, olhando o time, sem se importar com o quarto árbitro, tudo. Isso que tem que ser. Aí daqui um pouco, o Rogério Ceni, toda hora chamando o quarto árbitro ali para discutir alguma coisa, você perde quantos segundos, somando, quantos minutos você perde na partida sem olhar. Então você fica observando e fala, o Scarpa não está jogando nada. Daqui um pouco ele veio para esse lado e jogou. O Dudu balança e sai para dentro. Encosta um cara do lado dele ali, porque quando ele for para dentro ele vai trombar. Então, são essas coisas que às vezes os treinadores hoje ficam mais preocupados em ser hoje a estrela, né? A estrela e um batuta, né? Maestro, fica ali com a mão falando que ninguém entende nada. Isso que eu ia dizer também. Você sabe, você jogou bola, o cara fica gritando com o jogador não escuta, porque a torcida não deixa. É verdade. E agora o Rogério Ceni, de ontem para hoje, deu 2 declarações aqui, diz que vai deixar por conta da diretoria para priorizar a Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro. Olha, como é que você vê isso? Tantos torneios rolando aí, Sul-Americana, Copa do Brasil, futebol do Campeonato Brasileiro, Hélio? O São Paulo tem um elenco reduzido, não é um grande elenco, mas tem jogadores bons. O que está atrapalhando, o Hidalgo falou agora há pouco, tem treinador que ajuda o time e tem treinador que atrapalha. O Rogério, pelo nervosismo dele na beira do campo, a gente já nota que ele está muito nervoso e sem confiança no elenco. Hein? Não tendo confiança é complicado, né? Esse negócio de deixar para a diretoria escolher o que ela vai priorizar, isso é um desaforo para o torcedor. Isso é um desaforo para o torcedor. Isso é um desrespeito para o torcedor. Vou deixar, porque deixar uma ova. Você tem a obrigação de ganhar os dois, meu amigo. Torcedor está pagando ingresso para você ver ganhar os dois. Que conversa é essa? Você conversa para bem dormir. O Hélio, completa ele. Se o São Paulo priorizar a Copa do Brasil, nenhum torcedor tem que ir no jogo do Campeonato Brasileiro. Não é? É verdade. O cara paga. E quando o cara avisa que vai ser reserva no time e o cara paga o ingresso? Eu acho um absurdo isso. Isso eu acho desrespeito. Hélio, Claudino. Eu acho que não tem que priorizar nada. O Palmeiras, por exemplo, disputa tudo que tem pela frente e não reclama. Reclama o treinador porque é um babaca. É bom treinador, mas é um babaca na beira do gramado. Mas então tem que disputar tudo. É Copa do Brasil,
que não ganha há muito tempo o São Paulo, disputa e perde, é a Sul-Americana, tem que buscar a classificação para a Libertadores da América e fica nesse chamengo aí. O Rogério Ceni, eu acho que transmite nervosismo ao elenco e falta de confiança também, especialmente para os garotos. E ontem tivemos no Morumbi o Tite, estava acompanhado do Sampaio e também de outro jogador, que eu não me lembro aqui que é a informação, acho que foi o Militão. O Éder Militão estava junto também, né? O que você acha que o Tite viu no jogo de ontem, hein, capitão Hidalgo? Qual que é a sua opinião? Não leva nenhum deles que estão jogando. Ainda mais o Tite, ele já tem o time dele, o elenco dele. Ele levou o Danilo. Só se ele foi. Mas ele levou o Danilo e não deu 10 minutos pro Danilo jogar? Será que ele veio para ver fazer graça? Não, eu já tenho o time, o Tite, ainda mais ele, pragmático. Agora, falando no Ceni, ontem teve um momento, viu, gente? Que ele sozinho, ele estava com a prancheta, ele pôs a mão na cabeça, estava perdido. Estava perdido. Você viu? Eu noto tudo. Ele estava perdido, já estava sem intuição, não diria. Ele já estava sem aquela que ele entrou na partida e tomou uma porrada e não sabia se ia ou ficava nas cordas, esperando pelo adversário. Ele perdeu, e essa derrota é o que tem atrapalhado. Eu vou dizer, o São Paulo de classificação ele vai chegar, porque tem até um certo elenco bom, não vou dizer que não para classificar, não para ser campeão. Vamos dizer que o São Paulo não vai ser campeão, e com certeza. Mas para ele, profissional, ele deixou muito a desejar. Porque ele é jovem, ele está começando, foi um brilhante goleiro. Eu nunca vi goleiro fazer 150 gols. Ninguém tira o mérito dele. Mas como ele veio para essa área, é que nem um ex-jogador de qualquer time vai dirigir ou vai ser um presidente de um clube. Vai ser criticado por uma série de fatores. Sim, isso é uma verdade. Aquele que tem, como o Rogério, um nome que ele construiu no clube, ele jamais, como técnico, será maior do que ele foi de goleiro, Reinaldo. Jamais. O Reinaldo. Nunca. Vai ser Nunca. Do que ele foi jogador. É o caso do Pelé. Não quis isso. O Zico também foi lá para o Japão, tudo bem, mas não seria também. É verdade. Quando o cara é maior, porque o Rogério é maior como jogador, o que ele fez no clube, mas nunca será o maior como técnico de futebol. Eu falo isso porque nós temos poucos profissionais que estão surgindo como técnico de futebol. Está difícil. O futebol brasileiro está muito difícil. Está complicado. E esses torneios, gente, são presente de grego. Aí fica essa dúvida. Qual é o elenco, a meu ver, que tem condições de disputar os 3 turnos? Esses 3 torneios. O Palmeiras. O Palmeiras tem um elenco, tem uma formação, tem uma aplicação, tem um bom técnico. Já o Atlético Mineiro já está tendo dificuldades. O Flamengo, nem vou dizer, né? O Flamengo, além de tudo, a administração está toda perdida, né? Está toda perdida. Então, agora, o cara que se fala assim, ele dá uma de Miguel, né, Reinaldo, Hélio Claudino, Giba e Jarba, ele dá uma de Miguel, fala, bom, agora a diretoria vai escolher. Pô, que papelão é esse? Ele que é responsável. Pô, tem time para isso. Para resolver o problema, ele está respingando o problema para a presidência. Verdade, tem elenco para isso. Aliás, eu queria saber a opinião do Hélio Claudino. Você deu um destaque. Você deu um destaque aí importantíssimo na abertura, na manchete, na escalada do nosso programa aqui. O nosso programa tem uma produção feita... Tem espelho, tem espelho. Tem um espelho derivativo. Você deu me chamou a atenção. Que te chamou? Arremesso de fralda no jogo. Como é que consegue um negócio desse? Eu tenho 2 perguntas em cima dessa questão. Essa fralda estava usada, intacta, estava usada e a quem foi endereçada. Mas as fraldas novas, agora eu sei que você é avô, essas fraldas novas, ela some com o recipiente. Oi, Gilberto. Mas o número 2 preenche ela, o número 2 preenche ela. Reinaldo. Oi, Giba. Fala, Giba. Acho que o cara viu tanta cagada dentro do campo que ele jogou as fraldas. Lançou uma fralda. Entendeu? Não, e agora? E agora também, eu vou te falar. Eu acho que foi isso. Talvez seja isso.
Ó, deixa eu perguntar um negócio para o Hélio Claudino. Já sei a opinião de vocês. O Tite estava ontem lá no estádio do Morumbi para ver o jogo, né? O treinador da seleção, o Hélio Claudino. É um prazer de ter você aqui, Hélio, porque a minha entrada em São Paulo foi através do Hélio Claudino. Eu sei que o Barbosa aqui mandava, mas você mandava mais que ele. O Hélio, o Tite falou que não vai ser mais treinador da seleção brasileira antes da Copa começar. Como é que você, como experiente narrador, jornalista esportivo, vê um treinador de seleção já falando tchau antes de uma Copa, Hélio? Ele é inteligente, porque ele não tem confiança na sua seleção, e pode levar um tropeço durante a Copa do Mundo, mas ele já disse antes, vencendo ou perdendo, eu não serei mais técnico da seleção brasileira. Que, aliás, não é unanimidade também, né? Não. Mas com essa seleção que tem, eu não sei, quero ver a hora que pegar seleções da Europa, seleções de outros países, porque jogar com a América Latina, América do Sul, é muito fácil, são seleções fracas. Tanto é que o futebol da Argentina está em decadência, futebol chileno não existe, o da Colômbia também. Então, não é mais aquele futebol que a gente sempre estava habituado a acompanhar, de competitividade. Todo mundo competia, todo mundo brigava. Hoje uma seleção entra em campo, especialmente a nossa, ninguém dá o mínimo. Por quê? Porque não tem confiança na seleção brasileira. Eu acho que o Tite fará muito bem. Agora a pergunta é, e quem assumiria a seleção brasileira? Fica difícil, porque o Brasil está povoado, especialmente São Paulo, de técnicos portugueses, tem técnico argentino, e essa mistura de treinadores pode ocasionar talvez um debacle da seleção brasileira, especialmente se não conseguir conquistar a Copa do Mundo, viu, Jarba? Esse jogo do dia 22, Reinaldo, não se sabe onde vai ser. Querem na Arena do Corinthians, mas querem levar para a Europa. Tá um braço de ferro isso aí. Foi no campo do Juventus. Na Coisa Maria. O negócio é o seguinte, o Tite está anunciando uma coisa que ele nunca foi. Ele já está anunciando uma coisa que ele nunca foi. Ele conseguiu convocar, ele conseguiu desmontar, na ocasião, 2 times, o do Palmeiras e do Flamengo, e não botou os caras para jogar no amistoso que a seleção fez lá fora. Nossa, grande verdade. Ele não colocou a verdade. Agora, eu acho, na maneira de pensar aqui, que esse interregno que o Cuca tem dado na sua carreira aí, eu não sei se não é uma aproximação da seleção brasileira, não, viu? Se não está conversado, para que espera acontecer a Copa, depois você vê. É um pensamento meu. Não sei se vai dar português na jogada, mesmo que o Palmeiras seja campeão da Libertadores, que o campeão seja brasileiro, que ele seja da Copa do Brasil, do troféu Ramon de Carranza, Esperança de la Vida, alguma coisa assim e tal. Eu acho que tenha alguma coisa, a raposa felpuda, já diria Dalmo Pessoa. Essa é nova, hein? Essa é nova. Já diria Dalmo Pessoa, me bateu aqui que eu acho que o Cuca tá entrando, Cuca tá chegando. Agora a pergunta, Hélio, você tá sabendo, né? Assumiu aí a nova presidência da CBF, o novo presidente descobriu que tem um helicóptero aí, a CBF tem um helicóptero, dois, né? Um helicóptero e um avião. E um avião, e não se sabe onde tá, Hélio. O que você acredita nessa nova comissão aí, Hélio, da seleção? Sei lá, isso aí tá meio enrolado, né? Cada um falou uma coisa. Essa presidência da CBF, inclusive, que o cara foi eleito por unanimidade porque não apareceu candidato, isso aí demonstra o desinteresse do futebol brasileiro. Verdade. Porque sempre teve disputa da Federação Paulista para pegar a CBF, o Marco Polo Del Nero, que anda sumido por aí, nunca mais apareceu, tinha o Ricardo Teixeira, que gostava de um uísque lascado. Então, um desinteresse. Você vê, tem jogo da seleção brasileira, a única que transmite é a Globo, e ela fica malhando o dia inteiro. Tem seleção brasileira, a partir das tantas horas. Antigamente nem precisava falar, as rádios falavam, a televisão mostrava. Hoje, como tem já há algum tempo a TV Globo, que manda da seleção brasileira, que era o J. Ávila, mas que infelizmente faleceu, então o desinteresse é total pela seleção. Tanto é que aqui em casa, um dia, minha mulher perguntou, tem jogo de seleção brasileira hoje? Falei, já está jogando. Quer dizer, veja o interesse que tem. Então é geral isso aí, e essa comissão técnica vai sair ao final da Copa do Mundo, que o Tite vai se mandar com uma grana boa no bolso,
e se ganhou, ganhou, se não ganhou, não ganha mais. É, grande verdade. E o Ronaldo, com essa história do Cruzeiro aí, tá sabendo mais algumas coisas de dívida, ele fez uma visita na CBF. O que será que o Ronaldo foi fazer na CBF, hein, Dalco? Tem um palpite aí? O que o Fenômeno foi fazer lá na CBF? Vou dizer uma coisa, eu respeito muito esse rapaz. Para mim ele é vitorioso. É o grande nome brasileiro, claro, o Pelé, depois do Pelé, é o Ronaldo. O Ronaldo é uma figura querida no mundo do futebol. Ele é um cara parceiro de tudo. Você vê que ele jogou tanto futebol que o presidente, o Florentino Pérez, do Real Madrid, gosta demais dele. Falar em Raul, falar não sei o quê, não. Para ele é o Ronaldo, o fenômeno. O Ronaldo que criou o Valladolid, quer dizer, já tinha. Ele teve apoio do Florentino, do Real Madrid, montou um time que está subindo. Pode ter certeza, o Ronaldo, isso deu força para ele. Não sei se sentimento ou não, acredito que entrou também o lado comercial, porque ninguém aposta muito dinheiro, ainda mais num Cruzeiro que devia, agora não sei, R$1 bilhão, e ele está lá, participa do Valladolid, vem aqui, está feliz da vida. Eu acompanhei uma entrevista do goleiro atual aí do Cruzeiro, não sabia, o Gilberto conhece mais, o Rafael, goleiro que hoje está atendendo ao time do Cruzeiro, parece-me um bom goleiro, excelente, agora jogou 10 anos na Itália. Ele falou que quando o Ronaldo entra no vestiário, os caras ficam olhando, mirando o cara, porque ele é um exemplo. Eu torço que dê certo. Agora, outro que eu gostaria de ver perto, não com o presidente, mas perto, é o lateral esquerdo, o Leonardo, que saiu agora do PSG. Por que não trazer pessoas assim, com características, com exemplos da própria Europa, já com números elevados, né, de trabalho financeiro dos clubes? Eu penso que poderia ser utilizado. O Ronaldo não tanto para essa parte, ele poderia ser alguém para divulgar, vamos dizer, a seleção brasileira. Já o Leonardo poderia ser uma pessoa de destaque. Mas como é que vocês querem que melhore o futebol? Se quando chega a eleição, as federações têm cada federação tem 3 votos, cada federação 3. 27 estados têm 81 votos. A Série B tem 1 voto cada um de 20, e a Série A, cada time tem valor 2. Os 2 somando não dá o primeiro. Vai ficar sempre como está. É, grande verdade. Bom, a janela para contratação vai abrir agora, né? Parece que essa semana já começaram as contratações, times sem dinheiro. Ô, Hélio, como é que você vê isso aí, Hélio? Os times estão utilizando jogadores para fazer uma forma de permuta para não gastar dinheiro, Hélio? Como é que você vê isso? É o melhor negócio. Ela vai falar em permuta, isso aí eu sei bem, tá? Não é permuta, é acordo comercial. É acordo comercial. Mas se falar em permuta, eu estou por dentro, porque inclusive agora eu estou trabalhando 3 ou 4 empresas aí para uma baita permuta. Vamos ver se sai. Opa. Bom, eu acho só o seguinte. Amém. O melhor negócio que tem é a troca de jogadores. Vamos supor, se tem um jogador que interessa ao futebol lá de fora e tem um de fora que interessa aqui dentro, faz uma permuta, faz uma troca. Porque aí evita de gastar dinheiro à toa. Mas os dirigentes parece que são tudo... usa aquele tapa que a gente usa no animal quando põe na carroça. Só enxerga para frente. E só enxerga o interesse dele. Então aí contrata. E acontece o seguinte, quando eles contratam, o dirigente contrata e não consulta o técnico, aí dá um problema. Eu estava ouvindo uma entrevista do Falcão, que jogava futebol de salão, falando que no São Paulo ele não vingou porque o Leão não o escalava, porque quem havia contratado esse Falcão, grande craque do futebol de salão, era o presidente do São Paulo. Então o técnico não queria escalá-lo justamente por isso. Então era uma represália. E também tem uma história do Brandão, quando era técnico do Palmeiras, o presidente Oswaldo Teixeira Duarte contratou o Alfredo Mostarda, que era do Palmeiras, sem consultar o Brandão. Aí chegou lá, o Brandão falou, não, eu não quero você aqui, que eu não te contratei. Aí o presidente chegou e disse ao Brandão, quem manda no clube sou eu contratei e vai escalar.
mas os treinadores são terríveis, viu? E tem também aquele negócio, olha, eu vou dividir aí o bicho, 50% para você, 50% para mim. Isso na época do Brandão, ele que me contou pessoalmente. O que parece às vezes que o cara vai comprar um sanduíche, né? Um combo, que aconteceu na Vila Belmiro, né, ô Gilberto? Foi um combo aí contratado e vem cara com problema de contusão e ninguém sabia, né, o Gilberto? O Auer veio com problema de pulmão. Eu falo para você, eu sempre brinco, né? Não é desfazendo. Quando você compra um vinho, você vai lá e escolhe. Quando você compra um kit, tu olha, tem 2 bons, tu compra, vem uns 2, 3, tu compra 6, vem 1 ou 2 naquele combo lá que ninguém vende. Sangue, né? De Só boi. Não deixa de ser bom, entendeu? Mas esse negócio de... Ô, Giba, esse negócio de janela... No dia seguinte dá dor de cabeça. É, verdade. Oi, Reinaldo. Esse negócio de janela aberta tem um negócio impressionante. Eu tenho visto, tenho pesquisado com relação a isso. As negociações que são feitas com jogadores que estão no exterior, geralmente uma boa parte desses jogadores é que não vingaram lá fora. Boa parte não vingou lá fora. Você pode ter certeza disso. Ou já perderam todo o sumo da laranja. Já tá, não, você pode ver que você não vai buscar um cara bom lá fora, lá que tá jogando barbaridade, porque não vai ter a grana e o clube de lá não vai dispor. Agora o restante você pode ver, o Rafinha quando voltou do Brasil já tinha jogado o que tinha que jogar lá. Esse menino que tá no Flamengo agora, o Cebolinha, estava no banco do Benfica e não estava tendo, com o JJ, hein, com o JJ, ele não estava tendo lugar no time, voltou. E muitos outros jogadores que estão jogando por aí e tal. O Flamengo falando do Vidal, o Vidal não estava jogando. Aí ainda fica o cara, não, eu quero ganhar o que ganhou a Arrascaeta, eu quero... Então, esses caras todos aí também já estão nos 44 minutos do segundo tempo. Não estou dizendo fisicamente, mas esportivamente, tecnicamente, os caras estão passando por lá, não está dando certo. Um porque não deu certo, porque não se adaptou à língua, não se adaptou à comida, quer voltar e tal. O único grande jogador que eu vi, que apareceu aqui no Brasil no último tempo e que ninguém, aliás, a imprensa, boa parte da imprensa, culpou o Flamengo por causa disso, até porque ele jogava uma segunda divisão, foi aquele que o Jesus trouxe o zagueiro lá, o Pablo Mari. Ninguém sabia quem era Pablo Mari. O Flamengo contratou um zagueiro da segunda divisão do campeonato português. Então o cara chegou aqui, arrebentou, ganhou o que tinha que ganhar, pegou a mala, pegou e foi embora. Desses que voltaram, ou que vieram, que eu me lembro, foi esse aí. E alguns jogadores, 2, 3 jogadores, o Carelli, que tem jogado muito bem, o Hulk. Agora, você tem que pegar a ficha do cara, coisa que o Arthur tem esse desprendimento, e pegar e ver, e chegar lá e fazer o cara olhar a ficha dele, como é que é isso aqui, como é que tá aqui. Pô, ultimamente os caras têm pedido emprego. A gente vai pro exterior fazer jogo. Ia. Tempos bons pro exterior. Há muito tempo isso aí. Você encontrava com um jogador em mala pronta sentado no banco do aeroporto pedindo para voltar, meu amigo. A situação é preta. Reinaldo, o Hidalgo falou aqui do fenômeno do Ronaldo. O Ronaldo é impressionante realmente. Você viu o que ele está querendo agora? História do Mineirão, não. Ele quer construir um estádio em Betim. Vocês estão sabendo dessa notícia aí, Hidalgo? Agora ele quer construir um estádio em Betim para comandar os jogos do Cruzeiro. Eu não tenho conhecimento, não. Aliás, o Galo está indo para o campo dele, né? Pegou aí. O Galo... O Galo teve a sorte de encontrar mecenas no meio do caminho que deram esse fôlego ao time, né? Melhorou muito o Galo, né? Você vê o Cruzeiro onde chegou e também estão construindo o estádio. O Galo Mineiro se fortaleceu. Até só para valorizar mais isso em relação ao Ronaldo, deixa ele pensar, porque ele pensa bem. Ele vai para o lado legal, ele conhece muito esse mercado, né? Geral. O que aconteceu com o Galo, né? Foi isso. O Galo, quando eu conheci o Galo, ele treinava em Lourdes. Era muito ruim um campo de terra e só treinava em Vespasiano coletivamente. Não tinha nada, a administração toda ela complicada. E o Cruzeiro era o que tinha, né? Não tinha dúvida. Mas eu ouvi do Alexandre Calil. Eu sempre gostei do Alexandre, porque ele Reinaldo, boca aberta, né? O Alexandre, ele dá a porrada. E hoje é prefeito.
É verdade. Hoje ele é prefeito. O Galo levou ele para lá, né? Ele deu tanta alegria pro Galo que o Galo pôs ele de prefeito. Olha só, um dia ele deu uma entrevista na televisão dizendo o seguinte: ainda bem, escuta o que eu vou dizer, ainda bem que o Flamengo e o Corinthians não sabem trabalhar. Eles não sabem trabalhar com o dinheiro que eles ganham. Porque se eles soubessem, acabaria o futebol brasileiro, que ninguém ia chegar e ter condições de jogar contra um Flamengo ou com o Corinthians. Ainda bem que eles erram. Essa foi a expressão do Calil. E na verdade, hoje o futebol... Só que hoje há uma disparidade de valores que não há isonomia, gente. Não há. Eu não sei como nós vamos acertar esta bola aqui, porque tem torcida que espera do Curitiba sem dinheiro e fazendo uma recuperação judicial, que vai disputar um título brasileiro, se ele tem que fugir para não cair para a Série B. Que disputa é essa? Eu diria, né, Reinaldo? Mas que conversa é essa? Né? Que conversa é essa? Ô, Hidalgo, sabe o que eu ia te perguntar? Eu falei esse negócio do Mineirão aqui, Giba, porque até ia perguntar pro Reinaldo, né? Todo mundo, Maracanã, aí vem o Engenhão. Se dividiu tudo essa história de torcedores nesses dois estádios, Reinaldo? Como é que tá o Engenhão, você que acompanha mais de perto, Reinaldo? Não, acontece o seguinte, quando o Estado reformou o Maracanã, que era para gastar 500, gastou 2 bilhões, aliás, por sinal, o cara da Sudeste que administrava o Maracanã faleceu, era aqui de Cruzeiro, o Ademar Gonçalves, uma pessoa boníssima, me dava muito bem com ele. O Estado ia ficar com aquele elefante branco na mão lá, né? O Maracanã, que eu fui contrário, inclusive, a maneira como o Maracanã ficou, descaracterizou o querido e velho Maracanã. Eu achei lamentável, nossa senhora, dá vontade de chorar quando você passa ali em frente ao Maracanã. Em frente não, porque não perdeu aquele formato, mas lá dentro tirou o coração. Então, o Flamengo fez uma proposta, já há muitos anos o Flamengo queria pegar o Maracanã. Não tinha construído ainda o estádio lá o Engenhão, que é numa região perigosíssima, desculpa eu falar, mas é uma verdade. É uma região que liga hoje o perigo contra o terror, essa é a grande verdade. Nossa. É uma região perigosíssima, região hoje eles não falam favela, região, como é que chama que eles falam? Comunidade? Comunidade, não? Não é uma favela, é uma região. Periferia, comunidade. É uma região perigosíssima, onde antigamente matava 12 por dia, hoje estão matando só 14 e tal. Tudo isso aconteceu. E o Estado ficou com esse pepino na mão. O Botafogo havia arrendado na ocasião o Caio Martins de Niterói, vocês lembram disso? Lembro. O Botafogo havia mudado. Depois que ele perdeu o estádio dele, General Severiano, ali perto do Canecão, em frente do Canecão, ele foi para Niterói. Mas chegava em Niterói, a despesa era muito grande para tudo, para poder fazer o estádio. O Botafogo foi para Marechal Hermes, que é mais longe ainda que Niterói. Aí o Engenhão começou a trabalhar e tal, o Botafogo foi lá e arrendou. Foi quando houve a possibilidade do Flamengo fazer uma meia-culpa com o Fluminense e arrendar o Maracanã. Arrendaram o Maracanã por 5 anos. O Fluminense não conseguiu pagar 2. O Flamengo estava cobrindo o Fluminense. O Flamengo renovou o contrato dele agora com o Maracanã, mas o Estado queria que o Fluminense estivesse na jogada. Então fizeram um trabalho lá e voltaram a pegar o Maracanã. Agora, pro Estado, é um grande negócio. É um grande negócio. O aluguel que eles pagam para o Estado é ínfimo, é um negócio pequeno. Mas em termos de você deslocar a equipe, colocar a equipe, contratar a equipe, colocar lá dentro o pessoal de trabalho, encheção de saco, o Estado passou para frente. Agora, tem uma diferença. O Rio de Janeiro ainda tem Botafogo, que semana passada colocou 45 mil pessoas no estádio, na outra semana colocou 32 mil pessoas. Tem o Vasco da Gama, que embora tenha São Januário, colocou 27 a 30 mil pessoas de volta com a campanha que recuperou. E o Flamengo tem colocado 55, 60 mil pessoas. Ainda tem Fluminense, Vasco, Botafogo disputando a hegemonia das torcidas, não comparando com o Flamengo. Agora, para Belo Horizonte, é uma situação completamente diferente, gente. É uma situação completamente... O Magalhães Pinto é tão grande, não no tamanho, não, mas no serviçal, como é o Maracanã.
e só tem Atlético e só tem Cruzeiro. Então, quando houve essa possibilidade, não sei nem se isso aí foi um lançamento assim, espontâneo, foi uma brincadeira de que o Ronaldo iria realmente queria assumir o Mineirão para fazer o Cruzeiro ficar dono daquilo. Dono não, para ter a participação que tem o Flamengo e o Fluminense no Maracanã, eu achei um negócio meio temeroso, porque não há essa necessidade. Vai lá o Cruzeiro, o Estado paga a taxa que tem que pagar, é diferente do Rio de Janeiro. Ô, Reinaldo, Se mas, não- viu, Reinaldo, mas interessante, cara, eu sei, você está falando realmente é uma grande verdade, mas por que no Brasil não é igual à Europa? A Europa tem 9 estádios que merecem visita, né? Não é uma maravilha? Não, mas peraí. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Você sabe qual é a arrecadação, por exemplo, do Maracanã em visita, meu amigo? É uma monstruosidade. Você sabia, por exemplo, que no Maracanã o sujeito acima de 65 anos não paga ingresso? Na visita que tem o Maracanã, o Flamengo você tem que agendar. Você pode abrir aí no Google a visitação ao Maracanã, o sujeito paga para entrar no Maracanã na visitação, e assim mesmo você tem que marcar para entrar, que tem muita gente. O turismo do Maracanã gera renda pro Estado. É um negócio impressionante. Ainda mais agora que ele está muito bonito. Eu não estou dizendo, você está contradizendo o que você está dizendo? Não estou contradizendo. Entendi. Eu não estou dizendo que o Maracanã não esteja bonito. O Maracanã está bonito, ele está disforme daquilo que ele foi feito de anteriormente. Né? De anteriormente, aquele Maracanã saudoso é outro, mas hoje o Maracanã arrecada muita grana com a visitação de turista. Ele tem essas coisas. Coisa que, por exemplo, eu morei do lado do Morumbi, o Morumbi não tem isso. O Morumbi não tem. Aliás, você vê pela televisão, quando você tem um close do Maracanã, a diferença de beleza, a diferença de naturalidade que tem uma arquibancada do Maracanã para uma arquibancada do Morumbi. É tudo escuro, dá impressão de sujeira, dá impressão... E você vê uma luminosidade no Maracanã. É um negócio fantástico. Fizeram daquilo um palco de show, um palco de apresentação. Coisa que não acontece, por exemplo, em alguns estádios do futebol brasileiro. É verdade. E A a gente informação... conhece, Você vai no Castelão, por exemplo, você vai transmitir no Castelão, tá aí o Hidalgo, o Gilberto deve ter jogado lá várias vezes, o Claudino já esteve lá várias vezes. Pô, é brincadeira, meu. É brincadeira. Essa visita... Tem estádio que cheira urina. Essa tem visita... estádio que para mulher ir no banheiro tem que andar 2 km para ir no banheiro. É verdade, você tem razão aí, a informação foi boa. Ó, a visita ao Rio de Janeiro inclui o Maracanã, Hidalgo. Isso é legal. Olha, veja bem, a suntuosidade de estádios começou isso em 1990. 1990 com a Copa da Itália. Na Itália. Na Itália. Aquele estádio... Della Alpe eu vi colocar a trave. É um navio, né? O Hélio estava lá na Itália com a gente também, na Copa da Itália. Eu vi colocarem as traves no Della Alpe, espetacular. O campo em Roma, o estádio... era estádio... Era um outro nome. Nacional? Não é comunal, não é outro estilo. Era o estádio que depois ficou... Bom, em Milão tem o mesmo estádio quando joga o Inter ou quando joga San Siro, São Paulo. San Siro, Giuseppe Meazza. É isso aí. Giuseppe Meazza. O Mineirão, quando ele foi construído, eu não sei se a gente pode aqui aplaudir o governo do estado de Minas, porque nem Cruzeiro e Galo teriam condições de fazer o estádio. A verdade é essa. A verdade nua e crua é essa. Não tinham condições de fazer o estádio. Em 65, quando inaugurou. Magalhães Pinto. O Morumbi, em 60, foi construído ali que era o Jardim Leonor. Isso aí, Laudatel, e parece que até o... Final do Ademar de Barros. Estádio... Isso aí. Governo... Leonor Reinaldo é uma enciclopédia. As terras eram do Ademar de Barros. No entanto que o nome Jardim Leonor é simplesmente do Ademar de Barros. Era loteamento do Ademar de Barros. Ele está falando, era um loteamento? Isso. Palácio Bandeirantes ali também faz parte, né? Faz parte. Mas deixa eu ver. Aí não chega a suntuosidade, porque se você... nós fomos depois para a Suécia e nós vimos que não dava mais para fazer uma Copa do Mundo na Suécia, numa cidade chamada Uddevalla, que tinha 30 mil pessoas lá nessa municipalidade. E o Neo Levi, tudo. Agora,
seguindo o raciocínio, no Chile daria para voltar a fazer uma Copa do Mundo? Não, Salsalito, não teria. Salsalito. Isso, até a própria Argentina. Então, a suntuosidade. Aí chega no Brasil. Vamos falar do Brasil. Tinha necessidade de se gastar tanto dinheiro? De jeito nenhum. Com as arenas, né? Claro De que não. jeito nenhum. Expulsaram o São Paulo da Copa do Mundo. Nossa, é verdade. Expulsaram o Morumbi da Copa do Mundo. Tinha a briga do Ricardo Teixeira com o presidente de São Paulo e fizeram o Corinthians. É um absurdo. É um absurdo, realmente. Ô, Hélio. O Corinthians foi orçado em 800 milhões de reais e acabou, não terminaram ainda, estão fazendo obras lá ainda. Não. E chegou a 1 bilhão e 200 milhões de reais. Contrataram aquela arquibancada lá, aquela arquibancada móvel lá de 400 milhões de empréstimo da Caixa Econômica Federal e não pagaram até agora. Não pagaram. Terminou a Copa do Mundo e tiraram a arquibancada. E tiraram a arquibancada. Terminou a Copa do Mundo, tiraram a arquibancada. O próprio torcedor achou que o estádio... Nossa, olha que coisa linda, que o estádio era fechado. Eles contrataram a arquibancada móvel lá, com a Caixa Econômica por 400 milhões. Aí um dia terminou a Copa do Mundo, o torcedor voltou pro campo. Cadê aquele negócio? Caiu aquele negócio que estava lá? Tiraram, a arquibancada não era do estádio. A arquibancada era alugada, era locada por 400 milhões de reais. 400 milhões de reais. É? Era um Playmobil. Era um Playmobil. Era um Playmobil. Não, matou a charada. Playmobil. Montou e desmontou, ficou devendo, não vai pagar e tal. E, bom... Agora vamos falar o seguinte, eu vi uma foto, fiquei impressionado dia desse aqui na internet, o que estão fazendo com o estádio do Pacaembu, uma reforma geral, estacionamento subsolo, complexo para café, lojas, escritório. Que coisa, hein? Será que o Pacaembu vai ser uma arena gostosa para a gente ver jogos aí, Reinaldo? O que você pensa disso? Você sabe qual foi a desculpa do Pacaembu? Você sabe, antigamente o Paulo Machado de Carvalho era estritamente estádio de futebol. Estritamente estádio de futebol. O ginásio, todo mundo estava lá no ginásio, aí tal, não sei o que e tal, tinha atletismo, tinha algumas competições. O que aconteceu? O mundo empresarial artístico começou a aparecer no Pacaembu. Ali é um vale, todo mundo sabe disso, é um vale. Aí o que aconteceu? Aí tinha show do Queen, show do Yes, show do PHD, show do não sei o quê, e a vontade de comer com a fome. Já estavam querendo derrubar o Pacaembu. O Luiz Roberto Demúcio foi dirigente lá no Pacaembu. O Juarez Soares foi dirigente lá no Pacaembu. Esses caras passaram por lá e eles contavam histórias. O Pacaembu não podia ser derrubado. Ele simplesmente foi tombado pelo Condefat. Aliás, eu fui secretário de Cultura aqui no meu município, eu sei muito bem como é que funciona essa porcaria chamada Condefat. Então, não, foi tombado o Pacaembu, não pode. Então, como agora apareceu uma empresa que comprou os direitos do Pacaembu, simplesmente colocaram a culpa no show porque a vizinhança estava reclamando dos sons altos. O Osmar Santos deve ter reclamado muito, porque o Osmar mora ali do lado, mora na Rua Chile, ali na travessa da Angélica, e tal, o Paulo Soares e tal. O pessoal deve ter reclamado. Não, o som está atrapalhando e agora nós vamos fazer um novo estádio. Derrubaram tudo. Pode ser até bonito, pode ser até melhor, mas esses caras não deixam a memória da gente registrar as coisas que passaram e as belezas que foram, a naturalidade das coisas do futebol. Que mataram o Pacaembu. Mataram. Tristeza. Que delícia que era. Nós que convivemos lá, jogando, tem as cabines, as grandes histórias do nosso futebol. Final da Copa São Paulo, era uma delícia ver, né, Dago? Era uma delícia. Fizeram uma tristeza. Mas exemplo do Rio, Hélio. Era tão histórico, tão histórico que eu me lembro. O Paquinha, Hélio, o Paquinha. Atenção, senhores torcedores, a conchinha custa R$1,50, a Coca-Cola refrigerante custa R$50. O passeio custa R$1,50. Não pague além daquilo que nós estamos divulgando. Lembra do Paquinha? Essa coxinha na banca da Real aqui. Ô, Hélio, mas o que dá pra entender... Ele falava isso. O que dá pra entender, Hélio... Não pague além do... O que dá pra entender, Hélio Claudino, é que o problema que os caras do Rio de Janeiro têm com o estádio Maracanã, Engenhão, nós temos aqui com o Santos que quer jogar em Barueri, quer jogar no campo da Portuguesa.
Ô, Hélio, como é que você pensa aí? Você acha que o Santos deve jogar sempre fora da Vila, Hélio Claudino? Olha, a Vila Belmiro é realmente a casa do Santos e o Santos se sente bem na sua casa. Ganha jogos importantes, vem ganhando há muito tempo. Agora, vocês estão falando do Pacaembu aí, o Reinaldo estava falando, realmente o Pacaembu é um local, o melhor local para se transmitir um futebol, para se jogar futebol, para receber a torcida, seja ela de Corinthians, Palmeiras. Eu acho que antes do Corinthians construir o estádio que não é dele e nunca será, ele deveria ter investido no estádio municipal do Pacaembu e ficado com o Pacaembu como sua casa. Resolveram com o André Sanches, junto com o Lula e mais o Ricardo Teixeira e a Dilma, resolveram Vai sair do ar a rádio. Hein? Vai sair do ar a rádio. Fica citando o nome, vai cair a rádio. Resolveram construir o estádio lá da Itaquera e, no fim, eles continuam jogando na casa da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. E continuam sem estádio. Se tivesse reformado o Pacaembu, o Corinthians ficaria com a sua casa no centro da cidade, perto do metrô, perto de todo o movimento das pessoas que gostam do futebol. Mas resolveram fazer Itaquera, então você sabe, todo jogo em Itaquera às 9h30 da noite, para voltar quem vai de metrô é um sacrifício. É verdade. E o Pacaembu continua ali, pois não, Jarbas? É verdade, você tem toda a razão. A volta desse horário aí, 9 da noite, Gilberto Costa tem marcas no Pacaembu. Gilberto Costa fez vários gols de fora da área. Nossa! Hein, Giba? Depois que eles reformaram lá um pouco, pegaram aquela pista e puseram cimento. Aí... É verdade, cimento na pista. A hora que o cara dava uma saída fora do gramado, ele se ralava todo, né, Giba? Eu lembro. Você vem correndo e cai no cimento, né? Então é uma coisa que... Eu já fiquei pé da vida quando fecharam a churrascaria lá. Fechou a churrascaria. O operador de som pegava uma verbinha e ia lá fazer o marmitex, buscava o marmitex, tá na churrascaria, sentava na cabine. Mandava ver, meu. Uma marmitex no restaurante custava 100, lá ele pagava 10 conto. Era uma alegria. É verdade. Ei, Hélio, verba é verba. Sim, mas eu tinha pergunta lá e a gente aproveitava para jantar sempre lá na churrascaria do Pacaembu. Eram os gaúchos que eram os donos ali e tratava muito bem a gente. Além da feira na semana que tinha lá, meu. Era uma alegria. Tá vazando um som aí? Alegria. Tá vazando um som aí? Oi? Opa, Da onde tá vindo esse som? É meu, não. tá dando um... É do Giba? Não, mas tudo bem, melhorou. Agora melhorou. Reinaldo. Liga lá, Hidalgo. O Hélio falou que ele é um campeão de permuta. É uma grande verdade. Como é que é? O Hélio no tempo, o Claudino não perdia tempo. Não perdia tempo, ele tinha Arteb, ele tinha Telhas Brasilite, ele tinha Pitu, tinha Cometa junto lá. O Barbosa pegava lá por Recife, mas o Hélio acoplava tudo em São Paulo. Eu acompanhava, eu ia para as agências, tecnicamente, para vender. Claro que primeiro chegava a Bandeirante, primeiro a Globo, depois chegava a Bandeirante, chegava a Jovem Pan, né? E a Tupi era a quarta para chegar. Mas deixava uma dúvida para a galera, como é que a Tupi faz todos os jogos, né? Como é que Tupi com aquela equipe legal, montada, com o Barbosa e sua equipe, como é que ela faz tudo? Olha, Rei, nós, pela Tupi, nós chegamos a fazer o torneio mundial de juniores, foi em 91, nós fizemos Fórmula 1, eu fiz vários jogos, o Hélio também, o Jarbas, eu fiz Libertadores de América com Corinthians, com Palmeiras, viajamos a América do Sul inteira, fizemos a Copa do Mundo. Como é que eles fazem tudo, né? Que tinha que ter custo e não vendia dentro das agências. Era, claro, a tradicional negociação de permuta do Hélio. O Hélio falava, não tem problema, quanto custa a Arteb aí, a lâmpada, não sei o que, ele pegava e ia vender ele. É verdade. Até que é a bebida, que é não sei o que, ele fazia tudo, arrumava o dinheiro e a gente fazia um grande trabalho.
A Tupi fazia todos os jogos, podia ser segunda, terça, quarta, onde fosse, ao vivo. Eu sou testemunha, porque eu fiquei quase 3 anos praticamente, e não tinha colher de chá. E os outros queriam saber, a Jovem Pan vendia junto com o jornalismo, né, Hélio? Ou tem o jornalismo da coisa, a Globo vendia pelo nome também, pela equipe, né? Tirava pedido. A Bandeirantes, mas a Tupi, qualquer jogo, Rei, nós estávamos lá. A Tupi tá aqui. Era o Hélio Claudino que fazia essas negociações, né? Inteligente, né? Inteligente. É isso aí, Hélio. Acontece o seguinte, há muito tempo, quando eu vim para o rádio de São Paulo, quem me trouxe foi o Barbosa Filho, que estava na Rádio Novo Mundo. Bom, muitos anos passaram, e aí o Barbosa chegou, veio a São Paulo, ele estava na Rádio Clube de Pernambuco, ele veio a São Paulo e me disse, eu preciso sair de Pernambuco, dá um jeito de me trazer de volta. Eu falei, o único jeito é a gente arrendar a rádio. Aí eu fui até o Paulo Abreu com o Barbosa, arrendamos a Super Rádio Tupi e ficou decidido. Eu arrumaria dinheiro para pagar a equipe e as despesas e o Barbosa arrumaria dinheiro para pagar a rádio. E foi assim durante tanto tempo que a gente fazia tudo. A gente vendia, eu ia vender, vamos supor, na Arteb. Chegava lá, o cara não tem o dinheiro, tem o produto. Aí eu tinha um lugar que comprava as peças da Arteb. Aí chegava outro, Filtros Logan. Chegava no Filtros Logan, o cara falava, eu compro o estoque. Aí era um caminhão baú lotado de Filtros Logan. Que coisa. Aí o dinheiro entrava na rádio. Aí chegou outro, a Velho Barreiro, um caminhão trucado de pinga todo mês para um mercado que eu tinha arrumado. Então o dinheiro entrava de qualquer maneira na rádio. Sensacional. Eu acompanhava, eu ia correndo, viu? Aqui, ó, Reinaldo, a caminhada com conteúdo que eu faço com a Ibirá, eu tinha pedido 10 mil reais. Ele falou, só tenho 5. Falei, então se me dá 5 em dinheiro e 3 em água. Aprendi com ele, Claudino. Meu Deus. Hoje em dia, ainda no rádio, o negócio é o seguinte, a pinga Velho Barreiro aqui, vamos buscar eu preciso de 10 mil. Eu não tenho dinheiro, eu tenho produto. Não, mas eu tenho quem beba. Mas era fácil, naquele tempo era fácil de fazer negócio de pergunta. Hoje está difícil também, viu? Hoje eu vou numa empresa, quanto custa? Custa 20 a cota. De que maneira eu posso pagar? Dá 10 de dinheiro, 10 de produto. Aí eu vou, já tenho a pessoa certa para comprar o produto, vou lá e faço a entrega. Então, mas tá difícil de se vender. O Hidalgo sabe disso, o Jarbas sabe, todos que trabalham com publicidade sabem que hoje tá difícil de fazer negócio. O problema é que esses caras que estão comandando as agências, né? O Hidalgo acompanha o trabalho que a gente está fazendo aqui no aplicativo da Rádio Futebol e também na Rádio CWB News, a Rádio Hidalgo. Ficar independente, claro, ajudou, porque esse tipo de permuta e acordo a gente pode fazer. Mas as agências colocaram profissionais que não têm visão, né, Hidalgo? Não tem visão. Eu acompanho aqui o trabalho que eu faço, o cara não sabe nem o que é, não se atenta, não se informa, não estuda, né? São Paulo respirava essa questão do Ibope. Pode ter certeza, o Reinaldo pela Globo sabia, né? Aliás, o Osmar, ele passou a ser o garoto propaganda, ele saía para negociar. Eu não sei como é que era a atenção aos profissionais para ficar para receber ou se tinha liberdade para alguma negociação. O Osmar tinha. O Osmar, quando saiu da Jovem Pan, ele saiu praticamente com o mesmo salário, porém a comissão maior para trabalhar na Globo. O diretor comercial da Globo era o senhor Armandes Ganzerla, que tinha os contatos dele e tal, e o Osmar tinha uma facilidade de vender muito grande, dada ao novo surgimento do elemento rádio, em conhecer de perto os caras de agência, DPZ, Washington Oliveto, que ajudou muito o Osmar Santos a crescer. Aí, o cara vendia até areia no deserto. Nós fazíamos tudo, até cuspe a distância a gente transmitia. O que acontece? O profissional que tem a condição, a possibilidade de negociar, ele também tem a verba, aquela verba que diz,
o gostar do profissional, o gostar da emissora, a simpatia, tem a verba técnica, tem a verba pessoal. Isso sempre teve no rádio, principalmente esportivo, o valor que se dá ao profissional, às vezes nem tanto pela emissora. Quantos profissionais saíram de uma emissora e carregaram para outras, porque era ele que negociava, era ele, a satisfação, a simpatia era dele. Teve muito isso, não tanto em São Paulo como aqui também. Só que é mais restrito, claro, existe também, claro, o trabalho que você realizou. Existe a simpatia pela sua pessoa, pelo trabalho, pelo que você fez pela cidade, pelo que você fez pelo Estado. Carrega muito disso. Mas hoje nem os mídias, hoje não tem agência, dificilmente, só tem essa de negociações agora mais para televisão, aquelas agências que... Oi, Dalgo, se você me permite, paralelo a isso, eu gostaria de fazer um comentário muito chato, muito assintoso. Mas uma das coisas da decadência do rádio esportivo do Brasil foi a partir do momento em que pessoas que não tinham nada a ver com essa conjuntura econômica e comercial de venda começaram a destruir o rádio esportivo do Brasil. O que isso quer dizer com isso, Reinaldo? Então você montava uma equipe de esporte, que não é o caso do Hélio Claudino, que é um exímio vendedor, um exímio comerciante, simplesmente o sujeito falava, vou montar uma equipe com um comentarista, um repórter, 2 narradores e tal. Chegava pro narrador e falava pro narrador, eu tenho 1.000, eu estou dando um exemplo aqui, hipotético. Sim. Olha, eu vou te dar R$1.000 e você traz uma cota comercial para dentro da rádio. O cara nunca vendeu nada, o narrador não vendeu nada, ele sempre narrava. Ele, coitado, no afã de conquistar aquele microfone, de estar naquela emissora, ele pegava os R$1.000, aí passava um mês ele não vendia, passava outro mês ele não vendia, aí o cara era obrigado a vender. O cara tinha a obrigação, que já não era mais dele, de vender. Aí o narrador ficava só com os R$1.000 e não aguentava a bucha. Ele tinha que pagar o hotel para ficar, tinha que comer, ele tinha que dormir, então o cara se mandava. Então havia uma transação, um transporte para lá e para cá. Um dia o cara está nessa rádio, outro dia o cara está na outra rádio, até o surgimento das emissoras de amplitude modulada de AM, da comercialização das igrejas no Brasil. Aí é que o barco afundou, meu amigo. Aí é que o barco afundou de vez. A igreja chegou, o cara não tinha condição de registrar o funcionário, do cara ser seletista. Então, quanto custa o horário? Custa, estou dando um chute, R$2.000. A igreja chegava lá, botava um pastor falando, pagava os R$2.000. A rádio não tinha compromisso de pagar 13º, de pagar férias, de pagar tipo de garantia. Ela deixava a programação no ar. Então, tudo isso, esse rebuliço, essa complexidade de coisa, aumentou, cresceu, aí com o surgimento das web rádio, que todo mundo hoje tem uma web rádio, e que às vezes não é nem de rádio, não está nem aí, pagam um dinheirinho lá para deixar 24 horas um pastor falando, acabou tudo, meu amigo. Uma coisa foi se juntando à outra, e nós estamos vendo o circo passar e da maneira como ficou o rádio. E tem rádio comunitária ainda, né? Tem rádio comunitária. Além da rádio comunitária, que modéstia à parte, eu conheço de cabo a rabo, desculpe o baixo calão aqui, as leis da rádio comunitária e tal, que esses deputadinhos aí arrumaram rádio comunitária para o interior inteiro do Brasil, no prefixo 100 e não sei quanto, que é um prefixo só para prefeitura, para deputado, para vereador, para filho de deputado. Hoje está cheio de comunitária aí, cheio de rádio comunitária, e as comunitárias fazendo publicidade para tudo quanto é canto. Não é publicidade, é apoio. O apoio, vá plantar fava. Depois fala valor, arrumaram tudo isso, aí vem o governo acabar com as amplitudes moduladas para poder fundir lá e ir para as FM, cobrando por frequência uma outra baita nota, cobrando das rádios de AM para ir para o FM. Deu uma data primeiro lá atrás, até dia 10 de fevereiro, passou 10 de fevereiro de 5 anos atrás, ninguém... Brincadeira, cara! Brincadeira! Eles... é o seguinte, que eu durante 12 a 15 anos tinha minha equipe. E o Hidalgo lembra lá na Vila Guilherme, na época em que o Barbosa era meu parceiro, ou eu parceiro dele, nós tínhamos 4 repórteres, olha o tamanho da equipe, 4 repórteres, 3 comentaristas, os comentaristas eram Loureiro Júnior, Hidalgo e o Sola. Tinha mais 3 ou 4 narradores que o Jarbas fazia parte, então era uma equipe com 15 a 20 pessoas, todos recebendo salário. Hoje, você disse bem,
o cara trabalha numa rádio boa, aí o narrador quer transmitir. Ele fala, ó, eu te dou um X, ajuda de custo, venda, se não conseguir vender, fica com isso só. E o cara se contenta porque ele quer aparecer, ele quer falar para a família escutar que ele está falando numa rádio grande. E esse período todo aí, eu narrava, comandava a equipe, vendia, recebia e pagava a folha de pagamento. Então eu fazia de tudo e nunca encontrei ninguém que ajudasse a vender, porque o Barbosa, ele tinha os anunciantes de Pernambuco, que acabaram saindo porque interessava somente divulgar em Pernambuco. São Paulo era mais difícil porque a concorrência era Globo lá em cima, era Jovem Pan lá em cima, era Bandeirantes lá em cima, era Record lá em cima. Sim. Era fácil. Mas a gente saía... Não, Hélio, ainda foi lançado grandes repórteres. Sim. Microfone da Tupi, grandes repórteres vocês lançaram também. Isso, Fatioli, né? O rádio tinha o seu valor, gente, o rádio era valorizado. Eu, quando saí, que eu pedi demissão da Globo, dia 5 de novembro de 85, dia 5 de novembro, à tarde, às 3 horas da tarde, eu estava numa sala com o Dr. Paulo Machado de Carvalho, Paulinho Machado de Carvalho, Paulito Machado de Carvalho, Prost e Guilherme Stoliar, que representava o Silvio Santos, eles me contratando e dizendo o seguinte para mim: você vai vir para cá, o que você quer? Olha. O que você quer? Eu dupliquei o salário, pedi um dinheiro na mão, pedi um carro 0 quilômetro, me deram tudo. Hoje, meu amigo, hoje você não passa na porta da rádio, porque houve uma valorização dos lados, dos dois lados. O rádio tinha o seu lado histórico de fazer rádio futebolístico, tinha grandes comunicadores da rádio, a audiência vinha desde a manhã até o momento que você admitia os esportes dentro da sua rádio. Hoje você não tem mais absolutamente nada. Agora, um outro detalhe que ninguém gosta de falar, o que também acabou com o rádio, aí já não é nem o rádio esportivo, é o malfadado, o maldito do jabá. O tal de jabá, então, meu amigo, deixou muito nego de rádio aí rico, deixou milionário com apartamento, com carro zero, com viagem para o exterior, por culpa também das gravadoras. E eu posso falar isso, hein? Culpa de gravadora, que mandava aqueles coitadinhos dos divulgadores levar presentinho pros caras lá. Vou dizer uma coisa pra você, pô. Brasileiro, para dizer outra coisa, o brasileiro é terrível. Ele é o único que fabrica cachaça no mundo e ele consegue falsificar. Mas é engraçado, né, Renato? Essas grandes que a gente sempre fala aqui, qual que é o seu programa? É musical, das 10 ao meio-dia. Mas eu vou fazer 20 minutinhos de falar de política. Vou trazer um deputado, um senador. Aí o negócio melhora. É sempre assim. Lá no Artístico vai pro prédio. Não, aí vai pro prédio, igreja. Olha, quero saber, em 75, olha onde eu vou, hein? Eu conheci o velho Dadá, eu chamava de velho Dadá, o Davi Miranda. O Davi Miranda chegou em Curitiba, pegou a 31 metros da Rádio Universo, que era uma força verdade. Para o clube. E aí o Davi veio com 15 minutos, viu, Rei? O Hélio, 15, meia hora, de repente ele comprou estação. Aí ele tinha que ter uma expansão maior, comprou a onda curta de uma rádio de Santa Catarina, não lembro bem o nome, comprou a 49 também, e é isso que o Reinaldo falou. Aí começou, eu diria, a dilapidação, né? Dos funcionários, tudo. Começou, eu lembro bem disso. Ele parava, ele tinha 31, locava 31 e a AM continuava com o programa. Né? Continuava. A Clube foi aqui da Igreja Católica. Também fizeram coisas erradas. O Reinaldo lembra, saiu daqui e entregaram para a Rádio Eldorado. Tinha nada a ver com isso, né, Rei? Então, eu juro que botaram na jogada. Eu que fui dar uma de advogado em Curitiba, tive que ir a Curitiba para resolver um problema jurídico entre eles. Que coisa. O Gilberto só ficou ouvindo aqui. Gilberto, no final do programa, a gente começou a falar de rádio aqui. Não, tá ótimo. Não, pô, isso aí eu vou aprendendo. Eu vi muitas coisas também, mas não o suficiente igual vocês. Fora se o Gilberto quiser falar do esquerda do Santos, aquele ioiô, aquele João, aquele não joga nada, não é, seu Gilberto? O cabelinho de couve-flor? Couve-flor. Você tem uma noção? Para você ter uma noção, eu não vou dizer o nome da rádio, por uma questão de ética.
Eu não vou dizer não, mas se demorar 10 minutos eu falo. Eu estava na rádio, aí o irmão do Gessé, o Enos, me ligou, Reinaldo, estamos gravando, o Gessé já havia morrido, e o Gessé foi muito meu amigo, foi um dos caras que me ensinou a cantar, se é que eu aprendi alguma coisa. Aí ele precisava fazer o lançamento dele, do CD que ele tinha gravado, né? Aí eu levei ele até a rádio, aí cheguei lá, falei, olha, tá aqui o disco do Enos, irmão do Gessé, é a mesma linha melódica do Gessé, do irmão dele, já não sei o quê. 10 mil reais pediram para tocar o CD. Na minha frente. Na minha frente. Eu não tinha onde enfiar a cara, meu. Eu não tinha onde enfiar a cara. E eu sabia que aqueles 10 mil reais não ia nem para a rádio. Não ia nem para a rádio. Ia ser embolsado. Por aí você vê como é que é o rádio. Como é que é o rádio, né? O Hélio Claudino sabe que o rádio de antigamente, quando existia a grande parada de sucesso do Brasil, com Enzo de Almeida Passos, que ele tocava as 10 músicas mais primeiras colocadas na área do PI. E telefone pedindo bis. É isso, era porque realmente as 10 músicas eram as músicas de sucesso que o povão pedia para a rádio. Mandava carta para a rádio. O final disso tudo, as 10 músicas que vão para a parada de sucesso, hoje não tem mais essas coisas, era quem dava mais, quem dá mais, quem dá mais aqui e tal. Eu tenho saudades dos meus amigos do rádio de antigamente, porque eles eram honestos demais, viu? E morreram pobres, essa é a grande verdade. E morreram pobres, fizeram sucesso e morreram pobres. Essa é a grande verdade. Grande verdade. Bem, deixa eu pegar o destaque final do Hélio Claudino aqui. Programa que era para durar 1 hora, tá 1h33. Graças à sua presença, querido Hélio Claudino. Quando quiser participar, fica à vontade. E a sua vida, como é que tá? Você tá morando na chácara em São Roque, é isso, Hélio? Eu fico aqui na chácara o dia todo, vou uma vez ou duas por semana para São Paulo, continuo cuidando dos negócios, falando com anunciantes e trabalhando. Quer dizer, não pode parar, né? Porque se parar, o bicho pega. E a gente tá aqui tranquilo, graças a Deus, recuperando, tá aqui na chácara junto com a minha mulher e o Rodrigo, e a gente aproveita para manter esse contato com o público lá de fora. Tem já convite para a gente voltar a fazer alguma coisa no rádio, mas eu vou esperar mais um pouquinho e depois a gente, quando voltar com tudo e voltar com as nossas permutas e ganhar dinheiro, viu, Jara? Fiquei feliz em falar com vocês todos. Puxa, o Reinaldo, o Capitão Hidalgo, o Gilberto Costa, o Arthur, todo mundo que participou do programa de hoje. É uma felicidade eu ouvir essa resenha, que o Hidalgo é o rei da resenha, né? E o Reinaldo também. Então a gente fica feliz em participar, falando para vários países do continente e falando sobre o futebol, que é a nossa área. Um grande abraço para todos vocês. Obrigado, Hélio. Manda um abraço pro Rodrigo aí, pra Zélia, enfim. Mais uma vez, obrigado aí pelo carinho por participar. Gilberto Costa! Giba. Tu vê como tá o futebol hoje, tão dinâmico, né? Brigas no campo, né? O Santos, né? Tentou comprar um jogador me falaram, eu quero a goleira do Bragantino, porque precisava dar uma goleada no primeiro tempo. Vamos ver o que vai dar isso. Isso é verdade. Vai ser uma denúncia do presidente, né? Porque enrolou aí o negócio de aposta. Ih, rapaz, esse negócio não... A atleta foi lá e denunciou pro presidente do Bragantino o suborno que ela estava contando. Olha que Você coisa. sabe que tem uma piada, né? Antigamente, né? O centroavante saiu na cara do goleiro, o goleiro falou, me diga que eu tô vendido. Aí o centroavante falou assim, pega que eu também tô. Você sabe que o Reinaldo estava falando do Maracanã aquela hora, pra gente encerrar o programa. O Giba sempre acaba com uma pergunta aqui, com uma piadinha, Reinaldo. Um americano, um japonês vieram pro Brasil, né? Pegaram um táxi no aeroporto, os dois iam para uma convenção, passou perto daquele túnel gigante que tem lá no Rio de Janeiro, aí o japonês falou pro motorista de táxi, mas o que seria isso aqui? Ele falou que é um túnel. Aí ele falou, o japonês falou, no meu país a gente faz isso em 3 dias, cara.
Aí o brasileiro taxista ficou pé da vida. Andou mais um pouco, viu o Cristo Redentor. Aí o americano falou: o que seria isso aí? Aí ele falou: o Cristo Redentor. Aí ele olhou pro Cristo e falou assim: meu pai, a gente faz isso em 2 dias. Aí andou, passou do lado do Maracanã, aquele muro gigantesco. Eles perguntaram assim, o japonês e o americano: o que seria esse negócio aqui? Aí o motorista de táxi olhou, falou: caramba, eu passei aqui cedo e não tinha nada. Bom, para terminar aqui. Aí o outro que veio pro Brasil, ele falou: cuidado lá que os motoristas no Rio, pô, eles voam. O cara tinha medo de altura. A hora que ele pegou o táxi, ele falou pro motorista: Rua Atlântica. O motorista falou: que altura? Ele falou: se tu for muito alto, eu te dou uma porrada. Ô, Reinaldo. Bom, para terminar é o seguinte: extraindo da sua manchete que jogaram uma fralda no campo de jogo, agora eu entendo porque os locutores esportivos dizem desfraldada a bandeira. Aí! Boa. Ah, Reinaldo. Essa foi boa. Já, Hidalgo. Essa foi boa. Essa foi grande. Tchau, um abraço. Fim de papo no Boletim da Bola. Edição de hoje. Tchau, gente. Meu Deus, como é que eu fui